E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez sem fone no ouvido, porque vocês ficam reclamando. Mas então, eu fiz uma enquete no Twitter, né, falando do próximo vídeo do canal, para vocês votarem, com que uns temas lá que vocês mesmos me pediram, né, eu estou botando na lista. Então, se quiser pedir um tema, pode pedir em comentários do vídeo, que eu coloco na lista, né, se eu achar plausível o tema. E eu faço depois, só que o vídeo de hoje não é o vídeo votado ainda, porque eu tô sem internet em casa e também eu passei a noite passada estudando muito sobre o Huygens, que foi um cara muito importante da física e a gente acaba nem ouvindo falar dele direito na escola. E eu estava lendo a biografia dele para eu usar na aula que eu ia dar, né? Que eu sou professor de física e eu me apaixonei. Então, aí ontem eu fiz um resumão, né, da biografia e tal, e aí eu decidi fazer esse vídeo sobre a biografia, até porque vocês já falaram um pouco de fazer um vídeo de biografia e tal, então a primeira biografia aqui do canal vai ser do Reagan, certo? Então, é, o Christian Huygens, ou Christian Huygens, que tem dois A, ele é holandês, digamos, né, era dos Países Baixos, e ele nasceu em 1629. E ele foi matemático, astrônomo e físico holandês. E ele foi muito importante porque ele foi quem criou a teoria ondunatória da luz. E, e também ele descobriu o formato dos anéis de Saturno e ele desenvolveu muita coisa na dinâmica. É, e assim, ele também foi ele quem criou o relógio de pêndulo, porque ele estudou a dinâmica. Ele que desenvolveu a equação para calcular o período de um pêndulo, que é o tempo que ele leva para fazer uma oscilação. E Galileu fez os estudos com o pêndulo. Só que Galileu não chegou na equação, ele chegou na relação de proporção, não é uma equação pronta. E quem fez a equação foi o Huygens. Ele já falou que isso é muito preciso, então é muito bom para marcar o tempo e que deviam fazer relógios. Aí um pouco depois criaram um relógio de pêndulo, tanto que o relógio de pêndulo foi criado na Holanda. Então foi Huygens quem criou, quem teve a ideia, né? Ele não construiu, mas ele falou que dava para fazer. O relógio de pêndulo, que é aquele relógio, sabe? Que tem um negocinho que mexe assim para barulhinho, aqui não é um pêndulo. Tem algumas outras coisas que eu cito depois, né? Nesse vídeo eu vou ter que dar uma vingadinha para um lado, porque é muita informação, eu quero perder nenhuma, eu vou ter que acompanhar aqui no meu script que eu fiz, tá bom? Se você quiser ler a biografia inteira, porque eu vou reunir, eu boto na descrição. Aqui eu vou upar em algum lugar ela, tá bom? E aí, uma coisa muito importante no Huygens é que o que? A gente, estudando a história da ciência, a gente vê que, tipo, tem vários físicos que eram pobres, simples, tem uma história de superação muito grande, que é o caso de Faraday, né? O Michael Faraday, também o Isaac Newton, que eram pobres, iam trabalhar para estar na faculdade, o Kepler também. Mas não é o caso do Huygens, porque o Huygens nasceu em uma família muito importante. O pai dele era um diplomata, poeta e tal, né? Um cara que tem muita profissão, lembrando do que eu estou falando aqui de 1600 e entre 1630 e 1700, certo? Enfim, e aí o pai dele era um diplomata muito importante. E o pai dele tinha contato com vários, um razoável de cientistas, filósofos e tal, importantes, pensadores importantes. E um desses caras era ninguém mais, ninguém menos do que René Descartes. Eu vou fazer um vídeo aí pra frente sobre o Descartes, porque aí é muita coisa pra falar, eu vou ter que pensar bem como resumir. Para quem não sabe, o Descartes foi um homem extremamente importante na história da ciência, porque Descartes foi o cara que ele falou, um dos primeiros que falou e desenvolveu. Ele falou, ei, Aristóteles está errado. Vejam que de um grego, levou até
o ano 1600 e pouco para alguém falar que o Aristóteles estava errado, porque a forma de ver o mundo, o movimento das coisas de Aristóteles não teve por 2000 anos, a forma de Aristóteles de ver o mundo, e só foi quebrado justamente no final do século XVI, certo? Enfim, Descartes foi um dos primeiros caras que deu os primeiros passos, criando teorias de mecânica e de óptica e várias coisas. Ele falou até de meteorologia. Mas enfim, e aí, Descartes foi quem começou esse movimento assim de pensar. Tem o Francis Bacon também, mas eu não vou entrar nele, tá bom? Porque o vídeo é sobre o Hegel. Enfim, e aí, o pai do Hegel era amigaço do René Descartes. E aí, assim, desde jovem, o Hegel tinha a presença do próprio Descartes na casa dele. E ele, desde criança, sempre gostou muito de matemática, e principalmente de geometria, e ele era muito bom. E a visão dessa época, do mecanicismo e tal, que foi levantado por Descartes, era que tudo seguia a geometria, era justamente aquela retomada dos pitagóricos e dos euclidianos da época da Grécia. Então, eles tentaram resolver tudo por geometria. Tanto que as deduções de Newton, das leis de Newton, elas são geométricas. É um monte de desenho de geometria bizarro, assim. Eu vou botar um do Hegel aí na tela para vocês verem. Mas, enfim, o Hegel era muito bom com geometria. E desde jovem o Descartes já viu que o Hegel tinha muito talento para matemática, para o desenho e para geometria. E basicamente até o Descartes, ele conversava com o Descartes. Aí ele naturalmente se tornou um cartesiano. Newton também era um cartesiano. O cartesiano é quem seguiu a linha de pensamento de Descartes para desenvolver. Aí Newton encontrou concordância com Descartes e o Hegel também discordou de Descartes em algumas coisas, mas ele manteve alguns pensamentos do Descartes, tá bom? Aí o Hegel ele entrou na faculdade, só que era diferente naquela época, e ele fez 2 anos de um curso de matemática e de direito, legislação. Mas enfim, vou falar de direito. E aí, em outros 2 anos, ele foi para uma outra faculdade, inclusive o pai dele era um dos sócios lá e tal. Ele estudou mais 2 anos de matemática e direito também. E ele estudou com 2 professores assim muito bons. Não vou citar nomes porque não são muito conhecidos, certo? Mas, enfim, ele recusou o conceito de Descartes como corpo e extensão, né, que eu não vou entrar nesse mérito, mas ele afirmava que as explicações mecânicas eram essenciais na ciência, e isso justamente foi o que começou a entrar a teoria dele da gravitação. Ele criou uma teoria da gravitação. A que a gente aprende na escola e que a gente usa, que é a que foi aceita, é a gravitação de Newton, porque Hegel concorreu com Newton com a outra teoria de gravitação, que essa teoria ela foi esquecida, assim, que ela não foi aceita, ela não entrou em vigor. Tem muitas teorias que não passam à frente porque a comunidade científica não aceita. Ou aceita por um tempo e deixa de aceitar com uma outra teoria mais completa, que explica melhor as coisas. Como é o caso da teoria de Lamarck, da biologia, né? Que veio antes da teoria da evolução de Darwin e não foi aceita. Que falava que, por exemplo, que uma grava de pescoço longo vai ter um filho necessariamente com pescoço longo. Que ela vai esticando o pescoço para pegar as coisas, e aí vai nascendo com o pescoço maior cada girafa, até que chega num limite que ela alcança as coisas e isso vai passando. Aí, segundo essa teoria, por exemplo, se eu perder um dedo, meu filho vai nascer sem um dedo, sabe? Aí essa teoria caiu com o darwinismo, certo? Só para explicar para vocês. Ok. Aí,
em 1660, que foi alguns anos depois que ele terminou a formação dele e tal, ele foi para Paris. E ele conheceu o Pascal, que é um cara nada termodinâmica. Vocês já devem ter estudado em física, quem está no ensino médio. Quem não está vai estudar o segundo ano do ensino médio, sobre Pascal, que contribuiu muito para a termodinâmica. E aí, teve um período aí, entre 54 e 60, que ele fez muitas descobertas. Foi quando ele descobriu o formato dos anéis de Saturno. E como que ele descobriu o formato dos anéis de Saturno? Ele desenvolveu um método melhor de polimento e que ele tem um método de esmerilhamento e polimento de lente. Então ele fez na lente diferenciada, mais precisa, com foco melhor, mais alcance, e conseguiu ver mais nitidamente os anéis de Saturno e descrever o formato deles pela primeira vez. Ele também foi quem, pela primeira vez, conseguiu distinguir as estrelas da nebulosa de Órion. A nebulosa de Órion era conhecida assim, desde os gregos, não como nebulosa, mas tinha a constelação de Órion, né? Tem até a história do Órion e o Escorpião, outro vídeo eu conto, talvez, sobre histórias de constelações, se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Mas enfim, e ele desenvolveu muita coisa da matemática, ele até fez coisas que foram relacionadas ao cálculo depois, que foi desenvolvido por Newton e Leibniz, e etc. Enfim, e aí, a criação do relógio e tal, também foi tudo nessa época, Ele criou o relógio de pêndulo, ele tinha um relógio de pêndulo justamente para medir melhor o tempo nas pesquisas de astronomia dele, certo? E aí, ele contribuiu, então, para a matemática, para a termodinâmica, para a astronomia, que é um modelo de medição de tempo, e também contribuiu principalmente na parte de ondas. No âmbito médio, você acaba estudando o princípio de Huygens, que é o que basicamente, quando você tem uma onda e ela sofre um desvio, sofre refração, difração e refração, ela não tem a frequência dela intacta. É basicamente isso, assim, para não entrar muito. Na verdade, ela se comporta com novas ondas com semelhanças da primeira, certo? E aí, lá em Paris, ele conheceu o Leibniz. Leibniz, para quem não sabe, assim, é um dos nomes mais importantes da história da matemática. Ele era assim, um concorrente de Newton nos desenvolvimentos matemáticos do cálculo e fez muitas contribuições. Também vai ter vídeo sobre o Leibniz algum dia, tá bom? E ele virou amigo do Leibniz. E aí, só falta para quem também fez tudo sobre a força centrípeta, o Huygens, certo? E aí, então ele conheceu o Pascal, conheceu o Leibniz, e depois, isso foi entre 1660 e 1670, né? Aí, em 1689, ele conheceu na Inglaterra um carinha chamado Sir Isaac Newton, certo? E aí, ele deu palestra sobre a teoria da gravitação dele e tal, e aí começou meio que uma rivalidade assim, entre ele e o Newton. Apesar deles assim, nunca se desrespeitarem, nenhum na cara do outro, tinha uma rixa, assim. Tanto que tem cartas do Huygens pro Leibniz falando meio mal, assim, do Newton. E aí ele falava que a teoria dos Principia do Newton, o Principia é a obra do Newton, assim, a obra das forças, que envolve a gravitação. Não, desculpa, a gravitação de gravitazione. As leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton são todas feitas, deduzidas, explicadas. As premissas da teoria de Newton tá tudo no princípio, é um livro dessa grossura, assim. Que eu só li algumas partezinhas até então. Aí, enfim, aí ele fala que a teoria de Newton era a teoria da... Ele fala que na matemática do Principia, Newton tinha uma certa ingenuidade na matemática. E na parte da gravitação de Newton,
Ele fala que ela era desprovida de qualquer explicação mecânica como fundamentalmente aceitável. Então ele não aceitava o conceito de Newton na mecânica. Por que isso acontece? Porque para Descartes, as forças elas tinham que ser todas por contato. E Newton, ele removeu o contato. Em vez de remover do pensamento de Descartes, ele cortou a necessidade de contato para você ter uma força. Então, um planeta, e não precisa, o Sol não precisa estar tocando na Terra para rodar em volta do Sol. E aí, eu não posso afinar isso, parece que pouca gente concordava com isso na época, e o Huygens era um Descartes que não concordava, porque ele seguia o pensamento de Descartes para isso. Então ele estava a teoria de Newton assim, absurda, impossível de ser essa explicação da gravidade, certo? Foi justamente nesse mesmo ano de 1600, um pouquinho depois, em 1669, foi quando ele escreveu o Tratado da Luz, que hoje ele faz a teoria da luz. E ele foi quem criou a teoria ondulatória da luz. Newton criou a teoria corpuscular da luz, que a luz é matéria, e Huygens falou que não, que a luz era onda. E aí que entra a parte da física quântica depois, dessa discussão se a onda é partícula ou se a luz é partícula ou se a luz é uma onda. E foi Huygens e Newton que competindo nesse pensamento, nessa discussão que continua, que durou séculos, certo? Só que aí, depois desse período, ele teve um hiato até 1690, que ele já estava velho, né? Lembrando que ele nasceu em 1629. Então ele já tinha aí seus 60 e poucos anos, seus 60 anos, certo? Aí ele ficou 10 anos parado na Holanda, ele voltou para a cidade natal dele, certo? E ele estava muito doente, tanto que aí as últimas duas obras dele, inclusive o Tratado da Luz, só foram publicadas em 1690. E aí em 1690 ele voltou para o isolamento, ficou extremamente doente, não sei do que, e passou 5 anos e ele morreu, certo? Morreu doentão. Então essa é a história do Huygens, a biografia dele, resumindo as principais coisas que ele contribuiu, que foi muita coisa, né? E também só um ponto interessante que eu esqueci, é que o Huygens ele era muito, muito, muito bom, só que ele não conseguia compreender as evoluções no cálculo e nas teorias físicas de Newton e de Leibniz. Ele tentava assim, ele não conseguia se compreender e acompanhar esse desenvolvimento que estava acontecendo. Ele ia desenvolvendo dele, só que mais devagar, assim, sabe? Ele contribuiu com coisas muito importantes, principalmente no movimento de corpo em rotação e da parte de ondas e da luz, certo? Então essa é a história do Huygens, espero que tenham gostado. Porque provavelmente vou ver isso no Huygens, mas nenhum professor fala sobre, a história não é muito conhecida, por isso que eu, como divulgador dessa parte da filosofia da ciência, estou contando para vocês. Espero que tenham gostado, se entretido, aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, comentários do vídeo. E também, na descrição, vai estar o link do resumo que eu fiz, que é mais completo, né, da biografia, se alguém quiser ler. E também um lugar que eu traduzi. Eu adaptei, traduzi e resumi da Enciclopédia Britânica, que foi a melhor referência que eu achei. Então, aí, essa referência da Enciclopédia Britânica vai estar em inglês. Então, quem está em inglês, veja, tá bom? E é isso, então. Espero que tenham gostado desse vídeo. Estou aceitando sugestões de outros vídeos. E peço para vocês seguirem no Twitter, o link está na descrição. Clica lá em mostrar mais. E vê lá as redes sociais. Clica no Twitter e me segue lá. Eu estou sempre falando coisas dos vídeos, tirando dúvidas de vocês, conversando com o pessoal, divulgando os vídeos quando eles saem, porque o YouTube não notifica. E também agora fazendo enquetes, perguntando que temas de vídeo vocês querem que eu faça na ordem, assim, sabe? Eu pego vários temas, coloco lá e vocês escolhem a ordem dos temas para eu abordar. E aí, ficamos por aqui. Se gostou, deixa o teu like.
mostra para um amigo, se quiser, se não quiser não mostra. Também eu vou deixar aqui, ou aqui, acho que aqui, eu vou deixar aquele botão com um vídeo. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz sobre a relação de Albert Einstein com as mulheres, que é uma parte da biografia dele, bem pequena, mas é como Einstein via as mulheres, o casamento e como ele tratava as mulheres. Então, se tiver interesse, assista aí. E foi ficando por aqui, então até a próxima.